Eu decidi fazer um vídeo para compartilhar com vocês uma nova mecânica do Pagodera, inspirada no Naruto, que é o Kagebunshi no Jutsu. Sacanagem. Muitas das mecânicas do Tibia podem ser muito óbvias para algumas pessoas, mas talvez não sejam para outras. E uma delas, acho que é justamente o bestiário. Bestiário tá no Tibia já tem um tempo, mas algumas pessoas podem não ter entendido como que faz, como funciona e principalmente para que caralhos serve isso daqui. Então, fica comigo e o tio vai te explicar. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Primeiro, porque eu não tô com o meu EK. Vocês devem estar reparando aí que eu tô com o meu personagem principal, o meu RP, que normalmente não aparece aqui no canal do YouTube por um motivo muito simples. Eu acho o meu EK mais bonitinho, tem um cavalinho de fogo, tem uma skinzinha das espadas que voa, eu acho ele mais instagramável. Mas hoje eu acho que é legal apresentar o meu RP para falar sobre um assunto que eu acho interessante, que é o bestiário. Esse assunto, além de interessante, é importantíssimo para você que quer jogar o jogo até um certo ponto, pelo menos. Vai fazer uma diferença gigantesca no late game, quando você começar a caçar criaturas um pouco mais fortes e precisar de um pouco mais de dano, de defesa ou de repente até de suporte. E sim, eu já tô adiantando que é para isso que serve o bestiário, para você ter mais dano, mais defesa ou algum tipo de suporte enquanto você estiver caçando. E eu vou explicar isso mais detalhadamente depois de eu mostrar, o meu troféuzinho do level 3000. Puta que pariu, aqui o vício tá estralando. Vambora. Então vamos começar pelo começo. Onde fica esse diabo desse bestiário? E bom, eu já falei em outros vídeos, mas vale a pena repetir. Aqui no canto direito você tem um íconezinho de um polvo. Você clica nele, vai abrir o bestiário tracker, você vai clicar nesse maisinho verde e aí vai ter essa aba do bestiário, que nada mais é do que uma das janelas da Ciclopédia. Você pode vir pelos itens, puxar pro bestiário, dá na mesma. São dois caminhos pro mesmo destino. E aí o nome já pode te dar a resposta, mas vale a pena ser explícito. O que é o bestiário? É um compilado de todas as criaturas e quantas dessas criaturas você matou no jogo com esse personagem. Então é importante deixar claro que o bestiário ele é individual. Cada personagem na sua conta vai ter um contador diferente, certo? E aí eu vou ter aqui algumas categorias. Eu vou ter os anfíbios, os aquáticos, as aves, os construtos, os demônios. Então essas criaturas elas estão categorizadas. Se eu for aqui nos demônios, eu só vou ver demônios. Se eu for aqui nos anfíbios, eu só vou ver anfíbios. E aí como é que eu faço para liberar uma criatura aqui? Vocês estão vendo que eu tenho uma desconhecida. Basicamente, eu preciso encontrar essa criatura e matar pelo menos uma delas. Assim que eu matar, ela já vai aparecer aqui automaticamente. Então vamos buscar um exemplo aqui. Se eu digitar Pirate, eu vou ver três opções. O Marauder, o Cutthroat e o Ghost. Mas existe um outro aqui, se eu vier na hunt de piratinhas, que é o Buccaneer. Vou matar ele e aí eu vou abrir o meu bestiário de novo e procurar o pirata. Agora tá aparecendo o Marauder, o Cutthroat e o Buccaneer. Acabei de liberar ele no meu bestiário, só de matar. Se eu clicar nele, eu vou ter algumas informações. Primeiro, a imagenzinha dele andando, aí eu tenho um contador de kills, eu tenho umas estrelinhas que indicam a dificuldade, uns diamantezinhos que indicam o loot, tem essa informação aqui com o ícone roxo, que eu já vou explicar o que é, aí tem vida, EXP, velocidade, o loot, as resistências, mas tá tudo escondido. E por quê? Porque eu ainda não completei, nem parcialmente, o bestiário dessa criatura. E o bestiário no Tibia é dividido em três partes, ou 3/3, se vocês preferirem. Primeiro terço, se eu colocar o mouse em cima, eu vou descobrir que eu completo com 50 kills. Mas calma, não são 50 kills. Vocês estão reparando que já tem um contador de 2, sendo que eu só matei um pirata? Ou seja, o bestiário no Pagodera é dobrado. Então, todos os números que vocês virem aqui, que eu falar aqui, é sempre pela metade, tá? Então, se eu falar 50, na verdade são 25. Para a segunda parte, 500, na verdade são 250 e assim por diante. Além disso, às vezes a gente tem eventos no Pagodera de double bestiário. Então, você mata uma criatura, você ganha 4 pontos dela. E aí... Nossa, é muito gostosinho fazer bestiário, cara. Muito bom, saudades. Bom, voltando, foco. Para esse primeiro terço, 50 criaturas. Para esse segundo terço, 500 criaturas. Para esse terceiro e último terço, 1000 criaturas. Quando eu terminar as 3, eu fecho o bestiário dessa criatura. Mas aos poucos eu vou liberando algumas informações dela. Vou pegar um exemplo que eu tenho 1/3 dessa progressão.
Então, aqui nos humanoides, eu tenho o Warlock. O Warlock, eu fechei a primeira parte, 50 criaturas. Eu não fechei a segunda parte, que são 500 criaturas, nem a terceira, obviamente. Mas eu já liberei algumas informações. Eu liberei aqui esse númerozinho roxo, que eu já vou dizer o que é, o HP, o XP, a velocidade de movimento, o loot mais basiquinho, mas eu ainda não tenho as resistências, nem o loot mais raro. Vamos procurar uma criatura com 2/3 para ver o que muda. Aqui nos demônios, eu tenho esse Floating Savant, que eu tenho a primeira parte, que pediu 100 criaturas, a segunda parte, que pediu 1000, e aqui vocês já estão percebendo que cada criatura pode pedir uma quantidade diferente, dependendo da sua dificuldade, e a terceira parte, que pede 2500 criaturas, que eu ainda não terminei. Só que, como eu fechei a segunda parte, além dessas informações, eu também tenho as resistências. Isso é muito útil. Eu consigo ver, por exemplo, que ela tem resistência neutra a físico, raio, óleo e terra. Mas ela toma dano aumentado de gelo, em 10%. Ela é imune a fogo e toma um dano reduzido em 50% de def. Ou seja, essas informações são úteis para você saber como bater nessa criatura. E aí talvez você esteja pensando, poxa, mas não é mais fácil ir lá no Tibia Wiki? E sim, é mais fácil no Tibia Wiki, mas tem criaturas que são personalizadas para o Pagodera. E aí não tem no Tibia Wiki, amigão. Você tem que bater nela até você descobrir as informações na raça. Ou, obviamente, ir lá no Discord da comunidade e ver alguém que já fez o bestiário e compartilhou com a galera o que bate, o que não bate, o que apanha, o que não apanha. Mas tem outras utilidades pro bestiário, tá? Fica comigo que eu vou explicar. Agora vamos para um que eu terminei. Eu terminei, por exemplo, esse Umber Spawn aqui. Eu terminei, então ele fica verdinho, tá vendo? Eu matei mais de 10.000 Umber Spawns. Mentira, são 5.000, porque aqui o bestiário é dobrado. Eu não vou ficar repetindo, vocês entenderam. E aí quando eu completo o bestiário, eu tenho a informação dos loots mais raros também. Tenho as informações anteriores, obviamente, e eu ganho esses pontinhos aqui. Tá vendo, ó? 200 pontos no caso dele. Cada criatura, quanto mais kills ela pedir, mais pontos ela vai me dar. Esses pontos são pontos de charme ou pontos de bestiário. Você vai ver aqui embaixo que eu tenho 11, porque eu já gastei um monte. E esses pontos vão ser úteis para quê? Para você comprar os charmes. Eu já vou explicar o que é, mas antes eu queria dizer que a outra vantagem de você fazer o bestiário de uma criatura é que você consegue colocar charmes nessa criatura. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, a Wand. Coloquei a Wand, clico em Select, Yes, pronto. A Wand, que é uma das charmes, ela já tá aqui nessa criatura. Agora vamos entender o que são os charmes. Muito bem, nessa aba a gente tem os charmes. Eu expliquei para vocês que com os pontos de bestiário, que são esses pontinhos roxos, você compra os charmes. E aqui tem, por exemplo, a Low Blow, que pede 2.000 pontos. Void Skull pede 1.500, 1.500, 1.000. Esse é o preço de cada uma delas. O preço varia por critérios que eu não sei dizer. Aqui a gente vai ter alguns charmes que são ofensivos, como por exemplo, essa Freeze. O que ela faz? Ela tem uma chance de ativar, e essa chance ela é desconhecida, não dá pra saber qual é. Mas quando ela ativa, quando eu bato numa criatura que está com a Freeze cravada nela, eu dou 5% do dano inicial como um dano extra, nesse caso de gelo, porque é a Freeze. Então, sempre que eu bater nessa criatura, que é o Ancient Lamassu, eu tenho uma chance de, por exemplo, eu vou bater nessa criatura, eu ia dar 1.000 de dano. Aí, além dos 1.000, eu dou mais 5% de dano de gelo. E ela vai tomar dano aumentado, porque ela é fraca contra gelo. Aí, você vai pra Zap, a Zap faz a mesma coisa, só que com raio. A Wand faz a mesma coisa com físico, Poison com terra, Curse com death, Inflame com fogo, Divine com Holy. Tranquilo? Beleza? Então aqui a gente já entendeu que essas charmes, elas não são do personagem, elas são contra uma criatura. Então, sempre que eu bater num Lamassu, num Ancient Lamassu, eu posso procar a Freeze, mas eu não posso procar a Zap, nem a Inflame, nem a Divine, nem outra. Tranquilo? É uma charme para cada criatura. Eu vou caçar num lugar que tem 4 criaturas diferentes. Lá nas Azuras, por exemplo, você tem lá 3 Azuras, mais não sei o que, você consegue colocar uma Wand em uma Azura, uma Poison em outra Azura, uma Freeze em outra Azura, uma Zap em outra Azura, tranquilo. Mas se você for numa hunt como Draken, como Lamassu, que só tem uma criatura por hunt, você só vai usar uma charme por hunt. Beleza? Tranquilo? Tudo bem. Falei que tem charmes ofensivas, como essas que eu mostrei, mas também tem charmes defensivas, como a Dodge. A Dodge, ela tem uma certa chance, que eu também não sei quantos por cento, de desviar do dano que essa criatura ia me dar. Então ela ia me bater, eu ativei a Dodge, eu desviei. Mesma coisa Parry, também é defensiva. Então eu tenho uma chance
chance de não só desviar, mas defletir o dano de volta pro cara. Então, se eu ia apanhar, em vez de eu apanhar, eu devolvo o dano pra ele. É uma runa defensiva. E aí você tem runas que são de suporte, como a Gut, por exemplo, que aumenta o drop das criaturas, ou da criatura que você selecionar aqui. E é assim que funciona os charms. Por que eles são tão importantes? Porque vai chegar um momento no jogo em que você vai precisar bater legal, porque essas criaturas têm muito HP, principalmente esse bichinho vermelho aqui. E aí quando você tem um charme pra colocar nele, significa que eu tenho mais uma fonte de dano. Além do dano que eu vou bater naturalmente, eu posso ter um dano extra causado pelos charmes. E é pra isso que serve o bestiário. Por exemplo, eu faço o bestiário do Flameout. Quando eu faço o bestiário dele, eu posso colocar um charme nele, e aí eu vou ver que, por exemplo, ele é fraco contra Holly, então eu coloco o Divine Wrath no Flameout pra eu bater mais. Eu vou bater o físico e ainda vou ter uma chance de procar o dano sagrado dessa charme. Tranquilo? Poxa, eu vou caçar num lugar que é muito assado, os bichos batem muito. Eu vou lá, faço o bestiário da criatura, coloco uma dodge na criatura e aí eu tenho uma chance de desviar do dano. Então eu fico mais tanque, por assim dizer. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, eu entendi que com a moedinha roxa lá, com os pontinhos roxos, você compra, mas depois que você comprou, você ainda vai ter que gastar dinheiro pra comprar de novo? E não é que eu vou gastar dinheiro pra comprar de novo. Eu vou gastar dinheiro pra trocar a criatura escolhida pra cada charme. Então nesse caso, eu coloquei no Umber Spawn a Wound. Se eu quiser colocar em outra criatura, eu vou ter que vir aqui em Remove, eu vou pagar esse valor em ouro, yes, e pronto. A Wound tá branca de novo, com 0 de gold, porque daí eu posso selecionar, por exemplo, o Assassin e dar um Select. Vocês repararam que eu posso colocar a Charme de 2 jeitos diferentes? Ou procurando a criatura aqui, ou direto por aqui. Eu prefiro por aqui, pra ser sincero. Eu mostrei outro jeito só pra vocês saberem que existe. Então aqui, eu vou caçar uma outra criatura, eu posso trocar. A Curse tá sem nenhuma, eu posso colocar. E assim por diante. Com isso, meus amigos, o dano aumenta pra cacete. Se vocês repararem, esse sistema, ele meio que cria uma ideia de que você vai se especializando na hunt. Então você chega pra matar, sei lá, eu vou matar Ancient Scarab? Poxa, mas eu não entendo muito como é que é o Ancient Scarab, eu tô batendo nele aqui, eu não sei exatamente como é que ele faz, eu não sei que dano ele dá, eu não sei o que ele dropa. Aí eu vou matando, até que chega uma hora que eu termino o bestiário dele. Então, teoricamente, eu domino essa criatura, eu sei tudo sobre ela. E aí eu consigo colocar um charme nela. E aí eu vou dar mais dano ainda nela por causa do proc elemental, ou eu vou ter uma chance de me defender melhor dela se eu colocar uma charme defensiva, por exemplo. Essa é a lógica por trás do bestiário. É muito importante que vocês façam o bestiário, porque isso vai ajudar muito lá na frente, porque as criaturas vão começar a ter muita vida. E principalmente, esses charmes elementais que eu mostrei são muito importantes para quem vai dar dano. Depois eu posso fazer um vídeo dos melhores charmes para cada vocação, mas é intuitivo. Você consegue entender que se eu sou RP, eu preciso bater, então eu preciso ter as charmes elementais. Agora, se eu sou um EK, talvez valha a pena pegar uma Dodge, vale a pena pegar uma Parry. Enfim, não sou um bom EK, então não sou a melhor pessoa pra dizer. Acho que vocês já entenderam a lógica. E com isso, meus amigos, sejam muito felizes e gastem com sabedoria os charmes de vocês. Por favor, não compre a Cleanse não, que não vale a pena. Valeu, um abraço.